A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical. Hoje, para nós darmos início a um novo trimestre, tá? É o segundo trimestre de 2014, tá? O primeiro nós abordamos o livro do Êxodo. E hoje nós vamos dar início a uma matéria muito interessante. Eu queria que você não perdesse nenhuma dessas aulas, querido. Serão 13 lições abordando sobre os dons espirituais e os dons ministeriais, servindo a Deus e aos homens poderosamente. Tá? Nossa lição vai tratar sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. O autor da nossa revista nesse trimestre é o grande pastor, um grande teólogo, Erinaldo Renovato. Tá? Ele esteve aqui na minha cidade, em Americana, no Templo Central, na nossa sede, recentemente no mês de fevereiro, dando um estudo para casais. Né? É um homem abençoado, um homem que tem uma visão do reino muito interessante. Então, essa lição ela também está em boas mãos. Tá? Como sempre, nós temos grandes comentaristas da nossa CPAD. Queridos, então serão 13 aulas onde nós vamos abordar o quê? Somente acerca de dons. Tá? E especificamente nós vamos falar sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Tá? Esse trimestre ele veio de encontro com uma grande necessidade da igreja evangélica no Brasil acerca dos dons espirituais. No decorrer das aulas nós vamos desmistificar algo, mas nós vamos enfatizar também e engrandecer alguns pontos sobre as verdades dos dons espirituais e dos dons ministeriais, tá? Então nós vamos desmistificar algo, mas nós também iremos enobrecer algo acerca dos dons da Bíblia, ok? Então serão 13 aulas. Queridos, eu quero que você continue entrando lá no nosso blog, tá? Não deixe de dar um acesso lá, www.fabiosegantinho.blogspot.com.br. Agora tem um lugarzinho lá, onde você pode fazer um cadastro, tá? Onde você se torna participante do nosso blog. Tudo aquilo que eu coloco no blog vai direto para você, ok? Quer ser amigo do professor Segantinho no Facebook? Manda uma mensagem para nós também, Fábio Segantinho, envia o convite que vai ser um prazer poder atendê-lo, tá? E quer ter o professor Segantinho aí com você pregando na sua cidade, no seu trabalho, na sua festividade adorando a Deus junto? Mano, entre em contato conosco, querido. Vai ser um prazer poder atendê-los. Lição de número 1. A lição de número 1 ela vai falar sobre os dons e deu dons aos homens, tá? A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Romanos, capítulo 12, do verso 3 ao verso 8, e primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao verso de número 7. Tá? Hoje nós vamos falar o quê? Hoje nós vamos falar sobre o que é dom. Tá? O que é dom? Muitas coisas eu já ouvi, muitas coisas vocês também já ouviram, mas hoje nós vamos fazer uma análise bíblica acerca dos dons de Deus. A nossa lição ela tem como texto áureo Efésios capítulo 4 e verso 8, que diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Queridos, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: Deus, sendo criador do universo e sustentador do universo e criador do ser humano, faz parte da sua própria natureza e da sua essência conceder o quê? Dons, dádivas e presente aos seres humanos. Isso faz parte da essência de Deus, de distribuir o quê? Presente, dádivas. E se nós lembrarmos um pouquinho da história de Adão, lá no Éden, no Jardim do Éden, a Bíblia confere isso. O primeiro dom de Deus é a vida. Tá? Mas a primeira vez que houve uma delegação de dom, alguém ministrando
dom ao homem foi no Jardim do Éden. Aonde, professor Fábio? Quando Deus diz para Adão: Adão, domine sobre a terra, domine sobre os animais, sobre o que há dentro da água. Ou seja, Deus deu um presente para Adão. Qual foi o primeiro presente? Governar o planeta Terra, administrar, ser o mordomo do Gan Éden. Ele deveria o que? Lavrar a terra. Então esse foi o primeiro dom que Deus deu a quem? A Adão. Porque isso mostra o quê? Que o caráter de Deus faz parte da essência dele ministrar o quê? Dons. Ministrar o quê? Presentes. Então a primeira vez que nós encontramos na Bíblia a ministração de Deus para com o homem de um dom é no Jardim do Éden, quando Deus diz para ele dominar sobre a terra e dela sujeitai-a. Ou seja, então ali houve o quê? Houve uma ministração de um dom. Deus estava ministrando que o dom da mordomia, o dom da administração para a vida de Adão. Então Deus gosta muito desse negócio de dar dons, de ministrar presente. Mas com o pecado, alguns presentes que Deus deu a Adão, ele se perdeu. Tá? Algumas coisas se perderam. Por exemplo, o dom da vida eterna que Deus deu para Adão lá no Éden, ele se perdeu. Tá? Ficou algumas coisas biológicas, mas a parte espiritual, ela se perdeu. Precisava acontecer o quê? Precisava ter reconquistar novamente aquilo que Deus tinha dado para o homem. É por isso que no processo salvífico, quem é que entra? Jesus. Jesus, ele veio resgatar o quê? Ele veio resgatar aquilo que Adão tinha perdido lá no Éden. O dom de Deus, o dom da vida eterna, Deus veio que resgatar através da vida de Jesus. A palavra dom, ela é muito usada na Bíblia. Existe no mínimo 14 palavras para dom, 5 em hebraico e 9 palavras em gregos, tá? Mas uma das palavrinhas mais usadas, tá, para dons no Novo Testamento, eu quero salientar 2 palavras muito usadas no Novo Testamento. Quais são essas palavras? A primeira, charisma. Tá? Daí vem a palavra carismático. A palavra, esse termo, ele é usado 17 vezes no Novo Testamento. E uma outra palavra muito usada também no Novo Testamento é domar. E interessante que nós vamos ver no decorrer da aula, inclusive na aula que nós fizemos lá em Suzano, eu, o Dr. Caramuru, o pastor Alexandre, a equipe do portal com o Humberto, com o pastor José Sarafim, foi realmente uma bênção. Eu abordei esse tema e no decorrer do trimestre nós vamos trabalhar isso de forma mais apropriada. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui: sempre que a palavra charisma ela é usada para os dons espirituais, tá? Sempre quando a palavra doma, essa palavra é sempre referida aos dons ministeriais, mas sempre ligada com a obra redentora de Jesus Cristo. Isso é muito interessante, que no decorrer do trimestre nós vamos trabalhando de forma mais assim exata. Tá? O nosso autor, ele diz que ele vai definir o que é dom. O que é dom? Dom, que ele diz, é um presente. É um presente que você recebe de alguém. No hebraico, existem várias palavras também no hebraico. A palavra que o nosso autor, o pastor, ele usa aqui é Natan. Natan significa presente, dádiva. Vem de uma raiz hebraica que significa dar algo para alguém sem ele merecer. Então vamos definir o que é dom. Dom aqui é um presente que alguém recebe sem merecimento. Irmãos, vamos entender uma coisa aqui, tá? O dom, ele não é recebido por mérito humano.
o dom, ele é algo exclusivo de Deus. É da iniciativa de Deus. É da vontade soberana de Deus. Por que Deus dá dons aos homens? Não sei, porque Ele quer. E qual é o dom que eu devo ter? Eu não sei também. Nós vamos analisar isso daqui. Mas vamos entender o seguinte: dom é uma dádiva de Deus, sem merecimento prévio. Sem nós fazermos nada que merecemos ter esses tipos de dons. O pastor Renovato, ele diz que os dons são ferramentas, por assim dizer, à disposição da igreja, para que a igreja exerça sua missão profética de proclamador do Evangelho de Cristo, de modo eficaz contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o que é dom? Dom é uma ferramenta que Deus nos deu sem nós merecermos. Você não merece ter nenhum dom. Eu não mereço ter nenhum dom, mas Ele nos deu. Mas Ele nos concedeu. E os dons, tá? Existe uma diferença de atuação do Antigo para o Novo Testamento. Tá? No Antigo Testamento, os dons, ele era manifestado em algumas pessoas somente. Não estava disponível a toda a comunidade judaica. Estava disponível a algumas pessoas que exerceriam cargos específicos. Então eles eram dotados de dons. Tá? Nós vemos isso na construção da arca, na construção de alguns instrumentos, ou seja, Deus ministrava, Deus delegava, Deus revestia essa pessoa de um certo dom, tá? Para que ele pudesse executar, sempre tendo em vista o benefício da obra de Deus. Tá? Então vamos separar uma coisa aqui. Uma grande temática que acontece, uma dialética que acontece é o seguinte: existe diferença entre dons naturais e dons espirituais? É claro que sim, queridos. Vou dizer uma coisa aqui: todos os dons partem de Deus. O nosso autor, no seu livro, ele coloca que os dons naturais, eles acontecem através de duas coisas. Por exemplo, através da natureza e das aptidões humanas. Através da natureza, ele salienta que o dom da vida, o dom da respiração, tá? O dom da existência. Isso está para toda a humanidade. Tanto homens ímpios como homens cristãos, eles se beneficiam desse dom. O dom da vida, o dom da respiração, o dom da existência. Todos os seres humanos, ateu ou não, cristão ou não, professando uma fé cristã verdadeira ou não, eles usufruem desse dom, dessa dádiva de Deus. Mas uma coisa eu quero salientar aqui: os dons espirituais, eles são de uso exclusivo da igreja. Ah, irmão, mas eu vi uma irmã usando um dom. Mas essa pessoa, ela não é da igreja. Essa pessoa, ela não é evangélica. Essa pessoa não tem nenhum contato com Cristo. Ela professa uma fé diferente. Mas ela também ministra dons. Cuidado. Os dons espirituais, eles são exclusividade da igreja. Eles são exclusividade do povo de Deus. Eles são para auxiliar a pregação do evangelho. Se o dom ele não for para auxiliar a pregação do evangelho, ele deve ser anátema. Nós vamos ver isso no decorrer das aulas, queridos. Então existem dons naturais? Existem. Quem é que deu dons naturais aos homens? O próprio Deus. Tem pessoas que têm certas habilidades que outras pessoas não têm. É Deus. Pode ser útil para Deus? Pode. Mas os dons espirituais, perceba uma coisa, eles são concedidos por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Os dons espirituais, eles são dádivas de Deus, sem merecimento humano, para o quê? Para a unidade do corpo de Cristo. Então, alguém que não faz parte da unidade do corpo de Cristo, ele não possui os dons espirituais. Pode parecer
Você pode estar vendo pessoas que pareçam, que tenha imitação, mas não são dons espirituais concedidos por Deus. Então, os dons espirituais, eles são algo ministrado por Deus. Queridos, uma coisa que eu quero salientar aqui nessa aula é o seguinte. Nós estamos estudando sobre os dons. E Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso número 11. Você pode abrir a sua Bíblia, que diz assim, tá? O 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso de número 11. Acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes, tá? No original seria referente às coisas do Espírito. Não quero que sejais ignorantes. Quais são essas coisas do Espírito? São os dons do Espírito, tá? Uma coisa que Paulo diz o seguinte aqui, Paulo usa a palavra ignorante. O que é ignorante? Sem conhecimento. E aqui eu quero trabalhar um pouquinho sobre o que? Conhecimento versus ignorância. Irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática na ministração dos dons, de como eles estavam manuseando os dons espirituais. Eu não quero que vocês façam nas suas escolas, nos seus púlpitos, nas suas tribunas, chacotas de outras igrejas acerca dos dons espirituais. Eu vou explicar melhor. Queridos, quando nós não temos um devido conhecimento acerca dos dons espirituais, acontece meninice no meio da igreja. Vou repetir. Quando não temos o devido conhecimento acerca dos dons espirituais, nós temos meninice dentro da igreja. Ou seja, a ignorância acerca dos dons, o não conhecer acerca dos dons, faz com que nós praticamos coisas erradas. Existe uma grande teologia, um grande modismo, vamos dizer assim, daquela expressão do cai-cai. O nosso pastor, ele trata muito bem isso no seu livro. Irmão, eu fui num culto e eu caí no poder. O pastor, esse dia um irmão falou para mim que ele estava num culto, o pastor tirou o terno dele e rodava o terno dele e disse, aonde eu jogar o terno vai ter poder. E pela graça e a misericórdia de Deus, o terno parou no ventilador da igreja, né? Irmãos, isso é modismo. Isso é modismo. O Espírito Santo, ele age de forma correta. E precisamos ensinar acerca dos dons espirituais nas nossas igrejas. Nós precisamos ensinar acerca dos dons espirituais nas nossas igrejas. Mas eu quero ter uma coisa bem clara aqui. Você precisa ensinar acerca dos dons espirituais. Eu fico assim impressionado que eu só vejo obreiros, pastores, ensinando sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Os dons não se resumem no ato de falar em línguas estranhas. Os irmãos acham que é só o ato de falar em línguas. Queridos, não é só o ato de falar em língua estranha. Existe uma categoria de dons. Eu vou até antecipar aqui. Se você ler em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao verso 10, você vai encontrar 9 dons. E existe ainda os dons de curar, que está no plural. Se você depois ler o capítulo 12, o verso 28, você vai encontrar mais 8 dons. Tá? E se você ler também 1 Coríntios, capítulo 12, verso 29 a 30, você vai encontrar mais 7 dons. E se você ler Efésios, capítulo 4 e verso 11, você vai encontrar mais 5 dons. E se você ler Romanos, capítulo 12, do verso 7 ao verso 8, você vai encontrar mais 7 dons. Pode ir, então, querido, se vocês lerem Romanos, capítulo 12, do verso 7 ao verso 8, você vai encontrar mais 7 dons. O que eu fico assim impressionado é que os nossos membros, as nossas lideranças, só enfatizam um único dom. E qual é esse dom, Fábio? O ato de falar em línguas estranhas. Parece que a pessoa que fala em línguas estranhas na igreja, ele é o maior. Parece que o ato de falar em línguas estranhas enobrece ele, menospreza aqueles que não falam. Então vamos tomar muito
cuidado a respeito do ensinar sobre os dons espirituais. Irmãos, acerca das coisas do Espírito, diz Paulo, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Porque existe a ignorância? Porque há um ensino errôneo, há uma falsidade na hora de ensinar. Não se valoriza os dons no âmbito geral, mas pega um dom, ou dois ou três, que coloca a pessoa mais em evidência na congregação e ensina esse dom. Querido, preste atenção uma coisa comigo. O autor da nossa revista, ele separa dons de serviço, dons ministeriais e dons espirituais. Se você ler Romanos capítulo 12, do verso 7 ao verso número 8, você vai encontrar 7 dons acerca do serviço cristão. Mas aí eu quero fazer uma colocação. Nós fazemos vigília para batismo com o Espírito Santo. Nós fazemos vigília para o dom da profecia, dom de revelação, esses tipos de dom. Mas eu nunca vi uma vigília para os dons de Romanos, capítulo 12, verso 7 ao verso número 8. Eu quero até ler esse texto com vocês. Abra a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo número 12, verso 7 ao verso 8. Olha o que Paulo diz aqui no verso 7, a partir do verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dedique ao ministério. Ou o que ensina, se merece em fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E o que exerce misericórdia, com alegria. Você já viu uma vigília para ter na igreja esses tipos de dons? Você já viu numa busca incessante desses tipos de dom? Porque não existe, porque esse tipo de serviço, de dons, não coloca a pessoa em evidência. Esse tipo de serviço, alguns dons aqui na mentalidade humana, ele não enobrece, mas ele empobrece a pessoa. Olha que interessante, nós até nos dons, nós temos a mania de ser o egocentrismo, de buscar aquilo que nos coloca em evidência. Então, acerca dos dons espirituais, eu não quero que sejais ignorantes. Vamos ter uma visão geral dos dons. Todos eles são indispensáveis para a igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos urgentemente do poder do Espírito Santo dentro das nossas igrejas. Então para ter esse Espírito atuando, nós precisamos do que? Ensinamento. E ensinamento de forma correta. Tá? De forma correta. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Uma igreja vive sem dons? Eu quero que você leve isso para a sua classe. Eu quero que você pense um pouquinho em uma igreja local. Ela vive sem dons? Isso é muito interessante. Por quê? Sabe uma coisa que eu fico muito triste, eu vou aqui falar com vocês, tá? Que esse que é o nosso canal, né? É o meu, é o teu canal, tá? Eu fico muito triste quando eu ouço assembleianos. Eu sou assembleiano, faz 20 anos que eu estou na Assembleia de Deus. Nasci, me converti na Assembleia de Deus, estou na Assembleia de Deus até hoje. Mas uma coisa que eu fico muito triste é que eu já vi obreiros, tá, se referindo à igreja presbiteriana de forma como uma igreja sorveteriana. Irmãos, não faça isso. Não faça isso. Eles são corpo, eles são partes, eles são membros do corpo de Cristo. Eles fazem parte do corpo de Cristo. Eles são nossos irmãos. Eles têm um outro entendimento acerca dos dons.
Tá? Muito deles, a maioria deles, dos batistas tradicionais, não acreditam que os dons cessaram. Acreditam que não existe mais, por exemplo, o ato de falar em línguas estranhas. Mas com isso nós não podemos o quê? Menosprezá-lo. Nós não podemos nos sentir superior a eles. Eu sofri muito no início da minha conversão. Por quê? Porque eu fiquei os meus 7 anos dentro da igreja sem falar em línguas estranhas. E a igreja sempre me mostrava o que eu precisava falar em línguas estranhas. E sempre quando eu não conseguia alcançar esse meu objetivo, alguns tipos de ensinamento, eu estou falando de experiência própria, me mostrava que eu estava com algum tipo de erro. E que esse erro me impedia de receber Ruach HaKodesh, de receber Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus na minha vida. E eu sofria. Às vezes eu ia em vigílias para buscar esse tipo de dom e voltava de lá frustrado. Por quê? Porque não tinha um ensinamento correto. Ou seja, me ensinaram de uma forma onde quem não tinha era inferior a quem tinha. E isso foi muito forte. Isso me prejudicou muito. Isso me machucava muito. Mas pela misericórdia de Deus, o conhecimento que eu fui adquirindo através das Sagradas Escrituras, ele amenizava um pouquinho esse tipo de ensinamento. Mas, querido, um jovem me fez uma pergunta e talvez você, professor, está nessa qualidade. Talvez você, professora, está nessa qualidade. Um rapaz perguntou para mim: Fábio, eu não posso dar esse trimestre. Eu falei: por quê? Porque eu não falo em línguas estranhas. Eu falei: quem te disse? Quem que falou que para ensinar precisa falar em línguas estranhas? Quem é que te falou isso? Aonde tem esse respaldo bíblico e teológico que o ato de ensinar, ele precede o ato de falar em outras línguas? Me mostre. Me mostre. Paulo disse qual é o dom? Aquele que recebe o dom de ensinar e não precisa falar em línguas. O texto diz que haja dedicação. Então, se você recebeu o dom de ensinar, você tem que se dedicar. Se você não se dedicar, não ministre esse dom. Não use esse tipo de dom. Então, uma igreja pode viver sem os dons? Isso é um texto, é uma pergunta muito complexa, tá? Muito ampla. Nós podíamos até fazer um simpósio sobre isso, tá? Mas eu afirmo, tá, que uma igreja pode viver, ela pode existir sem o uso dos dons. Tá? Mas de todos os dons, é claro que não, querido. É claro que não. Uma igreja vive, por exemplo, sem o dom de ensino? Não vive. Tá? Mas uma igreja vive sem os dons espirituais. Quais são os dons que eu estou me referindo? Batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, interpretação. Ela pode viver sim. Tá? Ela pode viver. Mas aí existe o quê? Existe o contraponto. Qual é o contraponto? Uma igreja que não vive essa realidade da atuação do Espírito Santo no aspecto dos dons espirituais é uma igreja que ela tende a quê? Ela tende a não usufruir de toda a disposição e ferramentas que Deus concedeu a ela. Ou seja, é como se você vai construir uma casa, você está empreitada em construir uma casa e você não usa todas as ferramentas que o mestre, que o dono, que o arquiteto colocou à tua disposição. Tá? Então existem muitas igrejas hoje que não usam alguns dos recursos. Por exemplo, os dons espirituais. Tem igrejas que não aceitam o dom de falar em línguas. Tem igreja que não aceita o dom da profecia. Tem igreja que não aceita variedades de idioma. Tem igrejas que não aceitam os dons de curar. Tá? Mas isso não faz dela o quê? Fora do corpo de Cristo. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês transmitam. Nós, assembleanos, não somos superiores aos batistas. Não somos superiores aos metodistas. Não somos superiores aos presbiterianos. Tá? Um grande teólogo do nosso tempo, que ainda está vivo, o Augusto Nicodemos, tá? Que é um grande
mestre, várias pessoas da assembleanos bebem nele, em Hernandes Dias Lopes, e são homens o quê? Que não acreditam em alguns dons do Espírito Santo. Por exemplo, Augustus, Nicodemos não acreditam no ato de falar em línguas estranhas. Então só por isso nós vamos excluí-lo do corpo? É claro que não. É claro que não. Ele existe as razões teológicas dele, e nesse aspecto pode se tornar um pouquinho ignorante, não aspecto de ter não conhecimento, mas ainda não vivenciou na prática algo que está à disposição de nós, porque todos os seres humanos existem as suas falhas, mas o que eu quero salientar é o seguinte: não vamos nos sentir superiores. É isso que eu quero enfatizar, não vamos nos sentir superiores. Primeiro, querido, dom não salva. Dom não salva. Você pode ler isso em Lucas capítulo 10. No verso 1, a Bíblia diz que Jesus envia 70 homens para pregar. No verso 17 ao verso 20, esses homens voltam. E olha, presta atenção no que eu vou dizer. Quando esses homens voltaram, eles voltaram animados, voltaram com todo o fervor. Por quê? Jesus estava no meio, 70 homens chegam perto de Jesus, e aquela muvuca. Jesus, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, rapaz? Me conta, rapaz. Jesus, eu entrei lá numa casa e eu vi o cego, falei, em nome de Jesus, seja curado. O cego viu. O surdo ouviu, o mudo falou, o paralítico andou. Jesus com o braço cruzado, talvez só ouvindo aqueles discursos. Jesus para aquela muvuca, aquele discurso, aquela euforia deles, e diz: eu vi um anjo cair do céu como um raio. E ele disse: olha, não vos alegreis, porque os espíritos vos sujeitam. Não vos alegreis, porque surdo ouviram, porque aleijado andaram, porque cego viram, ou porque mudo falaram. Mas antes, alegrai-vos, porque o teu nome está escrito no livro. Ou seja, Jesus ele estava salientando o quê? Que a base da nossa vida não deve ser os dons espirituais. Eu vou repetir. Jesus estava salientando em Lucas capítulo de número 10. Eu quero que você leia isso. Lucas capítulo 10, verso 17 a 20. Olha o que Jesus disse. Então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E aí eles começam a contar as façanhas que eles fizeram. Mas Jesus interrompe e diz: mas ele lhe disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Mas tem um detalhe: mas, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, não porque você tem controle dessa situação em meu nome, mas alegrai-vos porque o vosso nome está arrolado no céu. Querido, o que Jesus salienta aqui? A essência da vida cristã não é dons espirituais. Eu vou repetir, isso pode ser forte para os pentecostais. Eu só quero deixar um adendo aqui. Eu sou pentecostal. Graças ao bondoso Deus, eu tenho o dom de línguas estranhas. Eu recebi também o dom de ensinar. Eu tenho alguns dons na minha vida concedidos pela misericórdia de Deus. Mas um detalhe, querido, esses dons não me capacitam à salvação. Esses dons não me credenciam à salvação. Porque vocês lembram o que é dom? O que é dom? É um presente, é uma dádiva, é Natan. É algo que Deus dá sem você merecer. Ele quis te presentear. E Jesus salienta isso. Eles ficaram todo eufóricos. Parece que eu vejo aqui, sabe o quê? Os pentecostais. Aqueles
aqueles todo eufórico, ou seja, depois de um grande culto, ele sai contando as vantagens. E parece que Jesus, se ficasse lá fora, depois do culto, ele chamaria o pregador e dizia: vem aqui um pouquinho, eu sei que eu te dei poder, eu sei que eu te dei dons para você fazer maravilhas no meu nome, mas obstante, mas tem um detalhe, a vida não consiste nisso, a vida consiste em algo eterno, porque os dons e essas coisas são passageiras, elas vão acabar. O apóstolo Paulo disse: mas o teu nome arrolado no céu, jamais Satanás pode destruí-lo. E Jesus, ele é muito bem claro nisso daí. Se você ler Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, você vai encontrar isso. Mateus capítulo 7, eu quero até ler para dizer que eu não estou inventando. O professor Fábio, ele não é pentecostal. Mentira, eu sou pentecostal. Nasci no fogo, vivo no fogo e vou subir no fogo, tá? Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Aonde está a vontade? Como que você descobre a vontade de Deus? Na palavra. A palavra é a base da vida. E olha o que ele diz no verso 21. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Olha aí. Olha a manifestação do Espírito Santo. Olha a manifestação dos dons. Em teu nome não expelimos demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres, muitas maravilhas, muitos sinais. E olha o que Jesus diz: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Querido, nós não somos conhecidos pelos dons, nós somos conhecidos pelo fruto do Espírito Santo de Deus, que está arrolado a carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Você conhece uma pessoa, Deus nos conhece através do fruto e não dos dons. Tá? Jesus deixa muito bem claro isso no verso 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Eles queriam ser conhecidos pelos dons, mas Jesus disse: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, então, vós malditos que praticais a iniquidade. É diferente. É diferente. Então o dom, ele não te habilita a ter um conhecimento, você ser conhecido pelo Eterno. Mas uma coisa que nós temos que deixar bem claro é o seguinte: porque tem pessoas que eles se autoavaliam pelos dons que ele tem. Interessante que Jesus, quando ele estava ensinando, quando ele curava uma pessoa, ele nunca curava essa pessoa e depois fazia propaganda da cura. Ele nunca fazia isso. Ou seja, sempre quando ele curava uma pessoa, o que ele dizia para essa pessoa? E isso você pode conferir em Mateus capítulo 8, a partir do verso 2 ao verso 4. Então, se você ler Mateus capítulo 8, do verso 2 ao verso 4, você vai ver que Jesus fazia o que após as curas. Queridos, então em Romanos capítulo 8, Mateus capítulo 8, do verso 2 ao verso 4, o que Jesus disse após uma cura? Ele dizia: olha, não conte isso a ninguém. Sempre quando havia uma cura, havia um pedido para o silêncio. Eu quero deixar um adendo aqui. Por que Jesus, quando ele curava, ele pedia para não propagar a cura? Existem várias razões, mas eu quero salientar uma razão que enquadra na nossa aula. Ele queria que o seu ministério estivesse baseado na palavra e não nos atos miraculosos que ele fazia. Eu vou repetir. Ele queria que a base do seu ministério
estivesse na palavra e não nos seus atos miraculosos, diferente do que nós vimos hoje, do que nós presenciamos hoje. Homens não estão fundamentando o seu ministério na palavra, estão fundamentando o seu ministério nas operações e maravilhas que acontecem através deles. Então há uma inversão de valores. Então a palavra deve ser prioridade. A palavra deve ser o cerne do centro de uma igreja, de um ministério. Sem palavra o povo se corrompe. Precisamos ter a manifestação e a pregação da verdadeira palavra. Não podemos basear o nosso ministério em curas. Não podemos basear o nosso ministério em atos miraculosos, em sinais e prodígios. Jesus disse o seguinte, que estes sinais seguiriam aos que crescem. Queridos, quando nós ministramos a verdadeira palavra de Deus, acontece o que? A manifestação do Ruach HaKodesh. Acontece o que? A manifestação do Espírito Santo. O problema é que nós estamos invertendo. Nós estamos invertendo. E eu não quero ser polêmico, mas eu quero trabalhar aqui como um apologético, tá? Porque é o seguinte, queridos, nessa lição ela vai ser muito mais apologética, tá? E prática do que sensacionalista. Nós não podemos fazer o quê? Sensibilizar o povo. Nós precisamos alertar os irmãos acerca do perigo, do mau uso dos dons. Então não vamos fazer o quê? Eu não vou trabalhar com... Eu não vou aqui sensibilizar vocês. Eu não vou aqui emotivar vocês. Eu vou mostrar a real interpretação acerca dos dons espirituais. O nosso autor ele trabalha a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. Tá? Ela tinha manifestação do Espírito de Deus ministrado naquela igreja. Tá? Uma coisa muito interessante que nós vemos ali é que Paulo diz que a igreja recebia os dons de Deus de forma particular. Outro detalhe, você pode até pedir algo para Deus. Você pode até pedir um dom para Ele, porque isso compete da nossa natureza, mas compete a Ele dar. Paulo diz que Ele reparte particularmente a quem Ele quer. E ele distribuiu isso à igreja de Corinto. Mas a igreja de Corinto era uma igreja fanfarrona. Era uma igreja indisciplinada. Era uma igreja que não usava de forma correta os seus dons. Nessa forma incorreta, nós aprendemos duas coisas. Quais são? Primeiro, eles usavam dons para sobressaírem, para se colocar em evidência. E nesse ato de colocar-se em evidência, eles menosprezavam quem não tinha o dom. Querido, qual é uma das finalidades dos dons? A unidade. Se os dons que estão manifestando na tua igreja, ele não está unindo, mas ele está segregando, querido, preste atenção numa coisa, ele está sendo usado de forma indevida. É muito interessante que, olha só, que os frutos do Espírito, ele não segrega, ele ajunta. Se é alguém que está praticando algo que não é fruto do Espírito, é obra da carne. Isso é muito interessante nos dons. É muito interessante quando você analisa o fruto do Espírito. Mas o uso dos dons, ele pode, tá? Ele pode o quê? Levar também para uma forma errada. Então, o uso dos dons dentro da igreja de Corinto, ele enobrecia alguns e segregava outros. E Paulo, ele entra e diz que não pode ser assim. Os dons, ele tem a ideia de unir, de ajudar. Por quê? Porque cada um vai ter um dom e um vai precisar do outro. Então você não pode ter aquele dom pensando que você é o popstar da igreja. E quem são os popstars da igreja hoje? O que fala em línguas mais alto, aquele que profetiza, aquele que revela, aquele que interpreta a língua, aquele que cura instantaneamente. Mas aquele que ministra, aquele que reparte,
Aquele que ensina, aquele que usa de misericórdia, ele não tem o que na igreja? Ele não tem visibilidade. Irmãos, vamos prestar atenção nisso. Vamos acordar para essa grande realidade da vida. Nós estamos precisando de poder. E eu quero deixar isso bem claro nessa aula aqui, querido. Vamos incentivar os nossos irmãos a receber o poder do Espírito Santo de Deus. Eu convoco você aqui a um grande clamor. Vamos reunir as nossas forças, vamos reunir a minha força com a força de vocês, espalhado nesse Brasil inteiro, nesses países que me ouvem, para que nós possamos buscar a manifestação do Ruach HaKodesh. Por quê? Porque Deus quer nos usar. Existe a disponibilidade de Deus em manifestar o seu Espírito na nossa vida. Mas eu e você precisamos buscar esse poder. Que nessa primeira aula aqui nós possamos entender uma coisa. Deus sempre quis dar dons. Deus sempre deu dons aos homens. E nesses últimos dias Ele quer dar dom a vocês. Ele quer dar dom para o professor Fábio, mas ele está precisando que nós o buscamos. Então vamos unir forças, querido. Vamos nessa semana aqui fazer uma grande intercessão. Vamos clamar nessa semana aqui e nesse trimestre inteiro para que Deus ministre, tá? Para que Ele reparte particularmente dons sobre as nossas vidas. Eu termino essa aula dizendo que existe dons lhe esperando, mas comece a buscar, comece a invocar, não desista, porque você é importante para Deus, e na medida que você for buscando, Deus vai repartir de forma particular aquilo que você precisa e não o que você quer. Para aquilo que você vai ser útil na obra de Deus. E no momento certo, Ele vai te encher do Santo Espírito Santo. E você vai ministrar para as outras pessoas o dom do Espírito Santo. E juntos nós seremos mais fortes para vencer as atividades satânicas. Através do poder do Espírito Santo. Que tenhamos uma semana abençoada e cheia do Espírito Santo de Deus.